Boa noite a todos e a todas. Agora sim. Estava dizendo, Simone, estava dizendo que a nossa live de hoje nós vamos receber duas mulheres, duas arquitetas que passaram pela nossa escola. O propósito dessas lives é quem passou pela escola, o que anda fazendo. A Débora já está aqui conosco. Está faltando a Paula. Vamos esperar a Paula um pouquinho. Boa noite. Estava... Está entrando, está nos acompanhando. Débora já está conosco? Vamos ver. Paula, por favor, pede para... tem que vir. Gente, eu quero fazer o curso de vocês. Que amor, Doralice. Também. Doralice, vai ser uma honra te ter aqui conosco. Bom, muito bem-vindas. É uma honra estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema. A Débora é urbanista, trabalha na Reurbane, já teve experiência em artes no IAB, né? E hoje é coordenadora de projetos no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná, né? E a Paula também é arquiteta, foi gestora, né, em 2 municípios, em Guaíba e em Eldorado, e hoje também trabalha em mais de 24 municípios, trabalhando com o REURB. Então, essas são somos o grupo da mulherada da REURB, né, que tocam a REURB aí. E aí, meninas, queremos ouvir vocês sobre esse trabalho todo desenvolvido aí. E a Simone, que está aqui na live, dispensa apresentações, nossa secretária substituta, minha colega procuradora, e que desenvolve todo esse trabalho em regularização fundiária aí há tanto tempo. Só uma correção, não sou arquiteta. Sério? Sou cientista política. Ah, que legal! Muito bem, super interdisciplinar. Na semana passada, o colega que participou conosco é administrador, né? Então a gente fica pensando, né? É bem multidisciplinar mesmo, não é só do direito, não é só do urbanismo. É uma área que qualquer profissional pode atuar e trabalhar. Gente, boa noite. É uma grande honra tê-las aqui, nossas queridas alunas, a Débora e a Paula, que, para muito além de alunas, são umas pessoas muito queridas para nós e que, com sua sabedoria, né, com a sua persistência, trabalham nessa área, que é uma área bem delicada, bem complexa de se trabalhar, mas como gaúchas e fortes que são, né, levam adiante aqui no nosso estado e para além das nossas fronteiras, as nossas experiências de regularização. Então é um prazer tê-las aqui, meninas, né, junto com a doutora Vanesca, que é um ícone no direito ambiental e urbanístico no Brasil, que sempre nos honra aqui com sua sabedoria. E queria dizer para vocês que a gente quer ouvir vocês hoje, tá? Nós queremos muito que vocês falem das suas experiências de regularização, né? E queríamos começar para que vocês falem um pouquinho qual foi a importância da Escola Superior de Direito Municipal e do curso de regularização que vocês fizeram lá na escola, na atuação profissional de vocês, né? Eu queria que vocês contassem um pouquinho sobre isso. Eu vou passar a primeira palavra para a Débora para a gente só organizar aqui o nosso diálogo, pode ser? Na ordem alfabética. Tá certo, então. Então, primeiramente, boa noite. Quero agradecer o convite da escola por poder estar aqui, abrindo com vocês um pouco da nossa experiência no curso e falar que eu estou me sentindo honrada, porque o primeiro contato que eu tive com o REURB no âmbito, né, de contato com os servidores de município foi com a doutora Simone, com a doutora Vanesca. Então, para mim, hoje eu estou... E depois, em seguida, com a Paula, porque a gente também já atuou no município em que ela é gestora. Então, hoje eu acredito que eu estou com as mulheres que mais conhecem de REURB, ou que me ensinaram REURB hoje aqui presente. Então, quero agradecer a vocês são inspiração, não só no âmbito profissional, mas também, né, a gente acaba
conhecendo fora da parte da gestão do município, mas como educadoras também. Aprendi muito com vocês no curso. E vou começar, então, falando da minha experiência no curso. Hoje eu entrei, acessei ali o meu login e fiz uma retrospectiva, né? Um pouco dos cursos. Eu já fiz 3 cursos na escola. E o primeiro curso a gente fez em 2018. Bom, vou me apresentar antes, né? Eu sou gerente de projetos do Grupo Reurbani. Atuo na parte do urbanismo, da regularização fundiária dentro do Grupo Reurbani e também sou conselheira do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Com isso, a gente hoje trabalhando com regularização fundiária no setor privado, né? A gente trabalha com todas as áreas, que foi apresentado inclusive pelo outro colega na outra live. A gente acaba tendo contato, então, com... A gente precisa de regularização, para trabalhar com regularização, além do direito e do urbanismo e da engenharia, a gente precisa dos gestores, dos administradores, dos assistentes sociais, né, do pessoal da área da ambiental. E a gente sempre traz algum desses profissionais que atuam com a gente dentro da empresa para fazer o curso, né? Para estar no curso. Então, a gente já teve a nossa coordenadora de assistência social fazendo o curso conosco, já tivemos o pessoal da equipe ambiental fazendo o curso conosco. Hoje a gente traz a equipe, alguns membros da topografia para fazer o curso, porque é importante, né? Que se veja REURB, e isso é possível ver no curso de vocês, do início ao fim. Então, a gente sempre tenta que algum dos nossos colegas das outras áreas estejam presentes no curso. Então, voltando à retrospectiva que eu fiz do curso, o primeiro curso que eu fiz foi em 2018, e acredito que tenha sido, acho que um dos primeiros que teve, porque é a lei de 2017, né? E era um curso do Desbravando a REURB, né? Era a gente vendo a REURB junto, né? Eu me lembro até que quando a doutora Simone Somem se apresentou a CRF, ela usou de exemplo a Arena do Grêmio. Era um dos exemplos da CRF. E depois a gente fez o curso avançado, né? Que nos trouxe mais experiência, já tinham projetos de REURBs aprovados, então podia se ver na prática REURB. E o último que foi, inclusive um que foi online, devido à pandemia, a gente teve que fazer online. E tinha gente de tudo que era lugar. Então, era gente de outros municípios, de outras cidades, gente de outros estados até mais distantes nesse online, eu lembro que tinha, trazendo a experiência de REURB e tendo curiosidade sobre REURB. Então, essa é a retrospectiva que eu tenho para falar do curso e falar que nós, como empresa privada, a gente sempre usa, né, o curso de vocês e a gestão do município de Porto Alegre como exemplo, né? Trazendo, então, aquilo que é trabalhar a REURB, a lei federal como ela está, sem trazer dificuldades, né? Sem trazer, vamos dizer assim, trazer mais travas para a lei do que ela já existe. E o exemplo de ter uma REURB de início ao fim realizada, conforme a lei, a gente tem, né, conforme é a lei federal e o decreto, a gente tem no município de Porto Alegre e aprendemos com o curso de vocês. Então, essa é um pouco do que eu posso trazer e que a gente sempre fala em alguns municípios que a gente trabalha sobre o curso de vocês, para que eles possam participar, assistir as lives, né? Para a gente dar seguimento e conseguir trabalhar junto, porque a REURB é isso, né? Nós, como empresa privada, o protagonismo é do município na regularização fundiária, tendo uma empresa privada que é contratada pelos moradores também. Tá caindo, estão ouvindo? Acho que tá caindo, Travou? Débora. Tá oscilando. Travou? Travou. Desculpa. Então é isso, é mostrar que a gente, como empresa privada, a gente tem que ter conhecimento e entender como o município pensa, como a lei funciona. E acho que vou deixar a Paula falar um pouco também. Vai lá, Paula. Bom, primeiramente, boa noite, né, a todas e ao pessoal que nos assiste. Dizer também que é uma honra, fiquei tão feliz. Bom, quando a doutora Simone passou a me seguir no Instagram, gente, eu fiquei... Porque é de fato assim, é sem exagero, vocês são sumidade e a simplicidade de vocês, a humildade de vocês, de passar o conhecimento.
é muito bacana, né? E eu já venho um pouco do setor público, né? O público me trouxe para o privado. Então, eu me recordo que eu fiz regularização com a 11977, né? A lei do Minha Casa Minha Vida, que tinha uma sessão de regularização. E ali a gente esbarrava ainda muito, né? Especialmente na questão ambiental. Em seguida, quando chegou a lei de REURB, a medida provisória 759, né? Eu cheguei junto com ela no município de Eldorado do Sul. Uma cidade com bastante um índice alto de irregularidade. E imediatamente os gestores ali do município, vamos fazer regularização, tinha que montar do zero uma estrutura, né? A maior dificuldade que eu encontrei foi dentro do município. O desconhecimento dos colegas, e muitas vezes porque os municípios são muito compactos, enxutos na questão da mão de obra, né? Às vezes a gente tem um engenheiro para tratar da prefeitura inteira, um arquiteto para tratar da prefeitura inteira. Então era muito novo. E em 2018 a gente já estava migrando, o primeiro loteamento Botafogo nós entregamos em dezembro de 2018 em Eldorado do Sul. E nós estávamos migrando o processo e aí surgiu o curso. Eu levei todo mundo de Eldorado para o curso. E foi assim, foi excepcional porque as procuradoras, foi uma procuradora nos acompanhando, a assistente social, todo aquele grupo que passou a conhecer, viu, e é como a Débora disse, não é só a teoria, é a prática, o que dá credibilidade, né? O que dá confiança para os demais. Então, foi com certeza assim, um divisor de águas, assim, para o município de Eldorado, a importância, e nunca deixamos de participar de nenhum curso, né? Lá o pessoal de Eldorado do Sul. E nós avançamos com mais de 7 loteamentos, mais de 1.000 títulos entregues em Eldorado. Desses loteamentos, 3 loteamentos foram feitos aí com a parceria com a Reurbani, com a comunidade, que também era uma inovação ali naquele município. E a gente conseguiu avançar tanto dentro do município, com os próprios técnicos fazendo regularização, assim como também nessa modalidade de trazer o legitimado para dentro do processo através de uma empresa, né? E a Débora fazendo a gestão de todo esses processos, esses projetos. Foi muito bacana essa construção e esse conhecimento que a gente acabou adquirindo juntos. E por diversas vezes a gente ligava para a Procuradoria de Porto Alegre, o Luciano, um beijão para o Luciano, uma gratidão pelo Luciano, um queridão, sempre atencioso. E às vezes chegava um colega novo, né? Porque o município troca, o assistente social sai, entra, chegou uma arquiteta nova e a gente recorria ali aos nossos procuradores da nossa capital, né? Porque a gente tem um pouquinho de vocês para nós também. Então, porque é a capital dos gaúchos, então vocês são referência, o SDM é um exemplo, assim, em gestão, né, em passar conhecimento na questão da gestão pública, e com certeza foi extremamente importante para que a gente pudesse ter chegado ao número que chegamos em Eldorado do Sul, esse contato e esse suporte de conhecimento técnico e prático, né, que o curso, através de procuradores, do Luciano, trouxeram, a doutora Simone e Vanessa trouxeram para o município de Eldorado. Muito bom. Gurias, primeiro Doralice, queria te dizer que esse curso é presencial, porque depois da pandemia a gente não pode fazer o híbrido direto, porque ele fica ruim, melhorou a qualidade, né, Simone? Então a gente está preparando um outro ainda online para esse ano, vai reabrir turmas, mas esse é presencial, porque no presencial a gente tem o contato, a possibilidade do diálogo direto, né? E ele já... Tem muita gente também pedindo presencial, para a gente voltar a esse debate, a apresentação de casos de um lado mais aproximado. Mas, Doralice, que vai ter ainda o virtual aí para o segundo semestre. Semana que vem a gente vai acertar a agenda.
Queria também saudar aqui o seu Milton, Simone, que está nos acompanhando, né? O seu Milton, lá do Mariante, trabalhou muito com a gente, né? Na regularização, deve estar fechando 5 anos agora, né? Sempre tem pendências para resolver. Mas não, eu digo para a troca, né, das legitimações de posse, porque foi com Estamos o tratando Mariante, disso. nós fizemos ainda pela 11977, e então já está fechando, a gente passou por todas as etapas ali colocadas, né? E, gurias, que importante isso que vocês estão colocando, porque, na verdade, o foco do nosso curso ele é um pouco diferente, né, dos que a gente vê. O nosso foco é os municípios pensarem e se estruturarem. Então, ouvir esse feedback realmente é legal ouvir, porque tem um resultado, assim, né? Ele é voltado mesmo. Olha, município, surge isso. A gente foi aprendendo, né, Simone? Acho que dá pra gente dizer isso. A gente foi aprendendo e segue aprendendo e criando, porque como a irregularidade trabalha com aquilo que está fora da formalidade, a cada caso, né, a gente ia aprendendo e cada curso foi diferente. Acho que é isso que a Débora trouxe, né? Tu sabe, doutora Vanessa, algo que a doutora Simone falou ali, né? A regularização, ela nunca acaba, né? Ela acaba, mas a gente tem o restante do compromisso com a cidade, não é somente entregar a matrícula, né? Tem toda a questão da infraestrutura, né? Pós-REURB, às vezes durante a REURB, e isso é algo que no curso também a gente vê, né? A gente tem até aquele momento do curso em que o Luciano mostra as questões das construções, né? E ele traz, então, a questão da viabilidade depois de uma regularização de construção, né? Situação das casas que as pessoas moram, né? Então, esse compromisso e essa experiência a gente consegue ver no curso, né? A gente consegue ver, a situação, né? Hoje a gente regularizou essa área, já é uma área que vai receber uma infraestrutura, então mostra que envolve projeto na regularização, né? Não é somente a lei e o direito, né? Então, a materialização desse direito é demonstrado durante o curso. É possível ver que precisa de um estudo ambiental, que precisa demonstrar, falar sobre as infraestruturas essenciais. Então, tudo isso o curso traz também as questões dos projetos, né? Como é que é feita a demanda da equipe social também, né? Como é montado um cadastro SEI, para mim de todos os municípios que eu trabalho, é o melhor que a gente tem para montar um processo do início ao fim, um processo de SEI, toda a documentação, aquela parte onde a doutora Simone somente se abre ali e mostra a CRF montada, né? O SEI, com todos os documentos que comprovam, né, a propriedade, a posse, depois a propriedade do morador, traz as questões também da parte dos litígios, né, as questões da parte de ser casado, solteiro, o que eu tenho que demonstrar de documentação numa situação civil. Então, tudo isso é possível ver no curso e a gente usa de exemplo o curso. Hoje em dia, quando entra né, novos colaboradores na empresa, a gente sempre tenta mostrar, né, essa etapa do processo SEI que o município de Porto Alegre adota, como é organizado para seguir com o processo e a finalização do processo, né? Então, por isso que é importante ressaltar que o curso ele não fala somente da lei e da parte do direito jurídico da lei, sim da parte, né, dos projetos e das etapas técnicas da lei. Mesmo um pouquinho, lá do Mariante, o que aconteceu pós-REURB para vocês terem conhecimento aqui para passar para o nosso pessoal que nos acompanha aqui no Insta? Olha que legal. Lá no Mariante, Vanesca, a gente recebeu a proposta no município de uma empresa privada que faz reformas em habitações, faz melhorias habitacionais em algumas casas. E essa é uma empresa privada, uma ONG, que nos procurou para que a gente indicasse alguns locais em que eles pudessem selecionar alguns imóveis, né, e de comum acordo com a família, realizar uma pequena reforma nas residências das pessoas. E a gente privilegiou o condomínio Mariante, que já havia passado por um projeto de regularização fundiária, que já havia tido, né, toda uma história
de algumas infraestruturas, ainda tem melhorias a serem feitas de infraestrutura no loteamento como um todo, e privilegiamos também, então, essa questão, e entramos lá, essa empresa, então, selecionou alguns imóveis dentro do Mariante e fez pequenas reformas, sabe? Para um menino, reformou o quarto do menino, era um quarto muito úmido, que não tinha forro, não tinha, sabe? E só o quarto a mais que foi feito deu uma dignidade muito maior para aquela família, num processo, vejam vocês, onde já havia titulação por matrícula daquela moradia. Também teve um outro morador que era cadeirante, que foram feitas adaptações para ele ter um conforto, uma melhor mobilidade dentro da sua própria casa. Então, foram pequenas adaptações dentro da casa dele para ele poder ter um conforto maior. Também muda a vida da pessoa, né? O seu Milton, que está aqui, pode nos dizer isso. E falando de uma parte jurídica agora desse processo todo, o que aconteceu? Olha que interessante. Teve um morador que recebeu a legitimação de posse, porque foi anterior à Lei 13.465, recebeu uma legitimação de posse ainda pela Lei 11.977, e não havia ainda o tempo de conversão. E ele acabou vendendo esse imóvel, então ele vendeu, comercializou, e nos pediu orientação, de como faria essa transmissão desse direito que ele tinha, que era a legitimação de posse reconhecida pelo município, registrada na matrícula, para a pessoa que comprou o imóvel dele. Ele foi num tabelionato, e o tabelionato disse que não faria um documento, porque é um documento de posse, não diz respeito à propriedade. Aí. Foi no registro de imóveis, e o registro de imóveis disse que, de fato, não iria registrar uma escritura pública de venda de posse, porque não é um direito que vai para a matrícula. E aí eu fiquei sem chão, porque, no meu entendimento, essa legitimação que a gente dá, que ela tem um direito à conversão, ela tem que ser levada a registro, sim. Senão se perde a cadeia, não se perde a história que tem aí. Mas o que aconteceu? O pobre morador teve em 2, 3 tabelionatos, teve 2, 3 vezes lá conosco, foi ao registro de imóveis e não conseguiu fazer o negócio, formalizar o negócio dele, que ele tinha feito com o comprador, né, transmitindo a sua posse oriunda de legitimação de posse. Então, vejam que a gente tem ainda um caminho para percorrer na parte registral, para que as coisas sejam levadas adiante e para que os negócios que são da vida das pessoas, né, pós-REURB, também tenham efetividade. Então, só contando essa historinha aqui para vocês. Simone, comigo aconteceu no Jardim Renascença, que era a legitimação fundiária, né? E teve, depois da legitimação fundiária, um episódio de alienação, e o registro de imóveis liga para a procuradoria e querendo que a procuradoria desse anuência, né? Desse anuência para aquela alienação. Eu acho que a gente, por isso que é importante a gente conversar essa incorporação da regularidade, ela precisa ser real, e ela ainda precisa ser conquistada, né? Porque é paulatino, né? É aos poucos. Quantos problemas surgem depois? Eu lembro Débora, sabe um episódio que me lembra muito, e eu uso ainda quando eu exemplifico? Foi num daqueles loteamentos que nós tratamos, que tinha um pedacinho de área que tu dizia assim, mas isso aqui tem que ser uma área de praça. Mas aquela área não tinha o tamanho de praça regular. Uhum. E ela dizia, mas eu não vou devolver isso aqui, eles precisam. Daí vai lá, né, Simone, a gente vai lá na Ismãs, conversa e diz, gente, olha aqui, é um pedacinho, é uma área de respiro, né? Então, é tudo... E ali resultou, foi um projeto que acabou sendo aprovado com aquela área como pública, né, Débora? Então, realmente, é uma... Por isso que é importante a gente tratar sempre em conjunto e entendendo a finalidade, né? Acho que uma das coisas que a gente insiste muito no curso é entender a finalidade. Para que serve aquela regra, como eu interpreto, como eu faço, porque não tem uma receita de bolo, né? É verdade. Né? Em cada Nós passamos recentemente, a Débora e eu, num projeto que a gente está trabalhando juntas, que é o Sol Nascente. É uma área que é bem ali perto, em Eldorado Sul, né? Próximo aos condomínios da Melni, que ali, aqueles condomínios grandes que tem. Então, ele está bem no meio.
Tá o rio de um lado, a Estrada do Conde, né? Uma RS na outra ponta, e dos dois lados áreas ainda a serem urbanizadas particulares, né? Então não tem para onde crescer, não tem um pedacinho no meio ali que está reservado para uma área. E no decorrer do tempo o pessoal começou a ocupar, né? E aí foi isso, a gente no encontro exatamente dessa linha que conversamos, não tem como manter 5 que tem ali, exatamente porque aquele é o único espaço para o coletivo, né? Então, obviamente, a gente vai ter que dar também faz parte, muitas vezes a gente não consegue manter todos e de maneira organizada dentro do... realoca daqui, mas mantém na mesma, né, comunidade, mas precisa desse olhar, né? Porque é o único pedacinho, né, Débora, que nós temos ali naquela área, para poder contemplar um equipamento público para a comunidade como um todo, né? E mais alguns encanamentos de infra passam exatamente debaixo de algumas casas que foram ocupadas posteriormente. E é isso, é a regularização, é esse contexto, esse conjunto, né? Numa outra ocupação que entregamos em dezembro, aqui eu estou citando exemplos de que a gente trabalhou em conjunto para poder até bater com a Débora. Ótimo. No Beco do Beto, que entregamos agora em dezembro, nós temos uma quadra de uma área pública, todo o entorno da quadra pavimentado, casas boas, só que no núcleo existe uma ocupação muito densa, com ruelas, assim, espaços de menos de 1 metro, né? E aquilo foi muito interessante também, porque o secretário, né, passou que ele tinha muita vontade de qualificar a vida daquelas pessoas. E imediatamente a Débora, como a responsável técnica daquele projeto, disse, não, então vamos manter aqui uma reserva técnica, né? Então se destacou dentro do projeto aquela reserva técnica para que a gente pudesse fazer posterior uma qualificação urbana. E ali vem depois um desdobramento disso, faz o cadastro das famílias, realoca, né? Tira para um aluguel social, reurbaniza, faz um projeto habitacional, traz de novo a família para o convívio. Tem projetos assim, eu acho que só teve um único até hoje, que foi o primeiro Reurb em 2018, que a gente entregou em Eldorado, que o município fez, que foi o Botafogo, que de 92 lotes, somente 2 não foram titulados. E foi muito bacana esse loteamento, porque nas vésperas de entregar os títulos, o prefeito fez a pavimentação das 3 ruas existentes dentro do pequeno núcleo, né? Então, a gente também conseguiu, que vocês estavam falando antes sobre a questão da infraestrutura, conseguiu contemplar. E imagina a felicidade, inclusive foi um dos atos de entrega mais emocionantes que eu já presenciei, exatamente porque deu um salto de qualidade na comunidade. Além daquele legitimado que estava ali há 40 anos, recebeu o título de propriedade, o ambiente dele mudou, né? Eu lembro que a gente teve que fazer umas notificações, fazer muitas reuniões, pedindo para que eles tirassem recuassem um pouco as cercas, né? Para que a gente pudesse dar qualidade de mobilidade urbana, e foi muito bacana mesmo. E lembro que no Botafogo teve a mãozinha da doutora Vanessa e da doutora Simone. Eu fui no curso e levei porque era novo, né? Era o primeiro Reurb. E aí eu levei a doutora Simone sentadinha lá atrás e eu mostrei assim, digo, esse aqui é a certidão de diretrizes. E ela, não, parecer de diretrizes. E aí fez umas correções a caneta ali. Nossa, eu uso até hoje. Então, assim, essa troca e o curso do SDM é um curso que não é ali e deu, né? A gente fica com essa ligação e vê vocês, a doutora Vanessa tem
uma participação muito efetiva também lá na FAMURS, né? Onde hoje eu estou ali na escola da FAMURS e eu sei que você tem ali uma participação. Então, a gente tem esse acesso, a doutora Simone, nossa, lá hoje na Secretaria de Porto Alegre, e o Luciano, eu sempre lembro do Luciano porque a gente seguido ligava para a prefeitura, pedia para falar com ele, até o celular dele ele passou para a gente ali em Eldorado do Sul. Então, a gente tem esse acesso da continuidade, né? E mais uma coisa que eu quero aqui registrar é a turma lá do ESDM, porque os nossos colegas do município mandavam e-mails, mandam um e-mail para lá, né? Mandavam um e-mail e repassavam, e rapidamente a gente tinha o retorno. Então, isso é bacana, é não chegar lá, dá tudo e esquece, é ter essa continuidade. Mais do que isso, é saber que vocês estão ali, continuam construindo, dividindo o conhecimento, e para a gente é orgulho, né? Como eu disse, é a nossa capital, né? A gente que vem do interior, mas é a nossa capital e são realmente uma referência. E de fato, aonde a gente passa hoje pela empresa privada na Regularize, aonde a gente passa, e quando a gente encontra o que eu coloquei no início, a grande dificuldade que a gente encontra, às vezes, porque a gente fala, parece que está falando por interesse próprio, mas não, jamais a gente quer que saia algo fora da lei. Mas a maior dificuldade que a gente encontra é a falta de conhecimento por parte de muitos técnicos de municípios do interior. E imediatamente não puxo, né? Vai lá, entra em contato. Olha, a gente direciona para a ESDM, para as procuradoras ali de Porto Alegre, eu sempre coloco assim, porque, como eu disse, né, pesa muito a questão da nossa capital e a questão do conhecimento teórico e prático, né, com todo um vasto, nenhuma REURB igual a outra, né, mas já passaram por tantas que com certeza sabem e imediatamente a dar a atenção e também, às vezes, as dúvidas, né, pontuais a uma situação peculiar ou outra de algum projeto que a gente vem encontrando, que os próprios municípios, os técnicos lá acabam encontrando. Então, muito bacana, assim, muito, muito legal. Paula, dando seguimento, assim, né, no que tu falou, eu como arquiteta urbanista, né, eu me formei em 2014 e a gente não falava em regularização fundiária na faculdade, não se falou em regularização fundiária, mal se falava em habitação social. Era o meu projeto e mais um de TCC sobre habitação social. Eu me formei na época da Minha Casa Minha Vida, na época eu trabalhava com projetos Minha Casa Minha Vida para cooperativas, né, então eram poucos projetos de habitação de interesse social. E hoje o arquiteto tem atribuição, né, para regularização fundiária, para assinar responsabilidade técnica de regularização fundiária, mas são poucas escolas que tratam isso. Eu tive contato com a Unicinos, que foi através desse trabalho do IAB, que trata a regularização fundiária. Então, o curso, né, traz isso para nós, traz essa experiência e também para os técnicos, que hoje o enfoque do curso desse mês, inclusive, é para os servidores públicos, né? Eles verem a regularização fundiária, porque muitas vezes a gente sai da faculdade com aquela ideia do projeto regular. Então, a gente quer 15% de praça, 20% de rua, a gente quer aplicar o plano diretor em cima de uma área que não é possível de se aplicar o plano diretor, mas eles convivem com a rua de 7 metros e às vezes com a via de transição compartilhada há 30, 40 anos. Ele já sabe que quando ele vai sair às 8 horas da manhã, vai ter mais movimento na rua, vai ter criança indo para a escola. Então, o que a gente traz? A gente adapta, né, a situação consolidada da área para o mais próximo da situação de segurança e acessibilidade para eles, sem a necessidade de ter que tirar eles de lá, né? Sem ter que tirar a comunidade de lá, na maioria dos projetos. E a situação do Beco do Beto, que foi o nosso primeiro projeto em Eldorado do Sul, né? Não foi o primeiro que a gente entregou matrícula, mas foi o primeiro que a gente teve contato. Foi isso. O Paulo Ferreira, que é o secretário de habitação, ele falou, aqui não vai entrar uma ambulância, não vai entrar um carro de um caminhão de lixo,
né? Um carro de bombeiros. Então, essa parte a gente não vai incluir. Mas tinha uma outra parte que tinha acesso, cumpria todos os quesitos da lei, que era possível de regularizar. E a gente também teve uma, que é a que eu levo de exemplo para todos os municípios, que é a situação da PAI. A PAI, ela é atingida pela projeção de uma das principais vias da cidade de Eldorado do Sul. É uma via que dá acesso à expansão urbana de Eldorado do Sul, que é a Emancipação, a Avenida Emancipação. Então, quando a gente se deparou com aquilo, que as casas seriam atingidas, casas que estão lá há 30 anos, moradores que estão lá há 30 anos, é um loteamento menor, então eles conhecem o prefeito de ir lá e sentar e tomar café com o prefeito. Então, né? Essa era a situação. Só um detalhe para colaborar contigo. Algumas das casas atingidas, as pessoas construíram a parede no prolongamento do meio-fio. É verdade. Usaram o meio-fio para subir as paredes. É verdade. Então, o que a gente fez? A gente fez todo um estudo de fluxo, vamos dizer assim, do fluxo urbanístico, né, daquela região, para que se a gente tivesse, se a via do meio fosse só um sentido, se a partir daquele trecho a via fosse só um sentido e depois no outro trecho conseguisse voltar no sentido, né, a fins de que a gente conseguisse manter as pessoas naquela situação, né, sem atingir as residências, né, e manter a via também, sem atingir a expansão urbana da cidade. A gente fez todo um estudo, demonstramos, comprovamos, porque é aquilo, né, uma coisa que eu bato o pé, se quando vai construir um grande empreendimento, a gente muda a cidade, por que para manter uma comunidade em regularização fundiária a gente também não pode mudar a cidade, né? Então, adaptar a cidade àquela situação. Então, aquilo ali para mim foi um dos projetos que eu tenho honra de demonstrar, né? Que a gente conseguiu fazer uma alteração urbanística e manter as famílias na situação consolidada delas, receber as matrículas conforme elas ocupam a área. Foi um árduo caminho, né? De muito diálogo com o pessoal do plano diretor, do município e tal, mas a gente conseguiu vencer. E é isso que é importante, né? A gente vê no curso as pessoas que atuam na análise, né, do projeto urbanístico, vê no curso qual é a situação que é possível, né, aplicar a lei e a flexibilização da lei também em situações, né, do projeto urbanístico. Isso é bem interessante. E, Débora, tu disseste na tua apresentação e no teu currículo tem a tua participação no IAB, né? Como é que são esses debates no IAB? Porque tu trouxeste que não tem disciplina, no direito é igual, né? Isso. Para mais nós, mais antigas, eu principalmente, não se estuda na verdade, irregularidade. a gente sente, né, na faculdade, o que a gente sente um pouco dessa falta do diálogo com as disciplinas, né, com a parte do direito também, né, ambiental. Hoje eu estou faço já, até tem aula contigo, de direito ambiental e urbanístico, né? Então, falta um pouco desse vínculo. No IAB, o projeto que a gente fez foi um projeto de ATS, né? De assistência técnica e habitação de interesse social, que foi origem de uma REURB. Foi feita uma REURB no município da região. Após a REURB, a emissão de matrículas, então, entrou esse projeto de ATS do IAB. E hoje, eu como conselheira, né, como representante do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, eu tô lá, assim, ó, sempre batendo o pé. Tem que falar de regularização, tem que falar de arte, sabe? Porque tem muito arquiteto que nem sabe que pode trabalhar com isso, sabe? Tem muito profissional que nem sabe que pode atuar nessa área. Então, um dos motivos de eu ter entrado, de eu ter me interessado em entrar no conselho foi isso, né? E foi que me levou a me convidarem também a fazer parte, por tratar de regularização fundiária, e às vezes a gente não tem isso nas escolas, né? Não tratar desse assunto. Então, com esse trabalho do IAB foi bem interessante, que depois eu conheci arquitetos lá, né, nesse trabalho, e eles estavam fazendo o curso aí. Fui colegas, né, a gente tem colegas que foram colegas no curso, até inclusive uma das arquitetas que trabalha com artes dentro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, ela falou, mas eu te conheci lá naquele curso da SDM. Então a gente vai se vinculando e falando, né,
quero saber de REURB, onde é que eu posso ir, né? Onde é que eu posso saber? Então, a gente vai expandindo, né? O nosso papel é aquilo. Mesmo sendo empresa privada, é expandir o conhecimento, né? Porque a gente sabe que os municípios fazem suas REURBs próprias, a gente quer que outras empresas que atuam de forma segura, né? Com conhecimento, para não dar divergência, inclusive, às vezes, das nossas falas, né, Paula? A gente que trabalha junto aí, a gente sabe que é bem difícil, às vezes, empresas que se apresentam e não conseguem dar finalidade ao trabalho, seguir com o trabalho por falta de conhecimento da lei. Então, e regularização fundiária tem trabalho ainda, tem muito espaço para muitas pessoas eu acho que é um dos trabalhos mais bonitos que eu acho da área do urbanismo, porque é aquilo que eu digo, né? As pessoas que moram em áreas regularizadas, elas investiram naquilo, elas sonham com aquilo, né? E às vezes sem conhecimento de saber que pode melhorar, que pode alcançar, né, melhorias para casa própria ou fazer, inclusive, negócios com aquilo, ou deixar de herança com os filhos. Às vezes eles passam uma vida toda achando que vão sair dali, né? E a gente leva essa esperança para essas pessoas, a gente leva melhoria para essas pessoas. Então, eu tenho muito orgulho de trabalhar com regularização fundiária. Acho que é o que eu tenho de mensagem, assim, para falar. E isso vocês trazem, né, de exemplos para nós, no município de Porto Alegre, né, principalmente, que é nosso, vamos dizer assim, nosso protagonista, né, Paula, nossas palestras aí, e que a gente leva de exemplo para os outros municípios. Um dos pontos... Só fazer um comentário aqui em cima do que a Débora falou, essa parte que ela está trabalhando dentro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo, dentro do CAU aqui do Rio Grande do Sul, falando um pouco de regularização. Não sabe o que me lembrou, Vanesca? No tempo que a gente ia para os nossos congressos de direito, e a gente, nos debates de direito urbanístico, e a gente trazia o tema da regulação fundiária, e sabe o que o pessoal nos dizia? Não, isso aqui não interessa, isso aqui não é assunto de procuradoria. Isso aqui não é assunto de procuradoria. Não é assunto de PGM, isso aqui, né, tem que tratar em outra série. Isso aqui você tem que tratar lá na Secretaria de Habitação do município de vocês, não é aqui com a gente. Então, assistência social. Então, para vocês verem como é importante a gente se inserir nesses espaços, trazer esses temas. A Débora hoje, Vanesca, é a representante do CAU no nosso Comatab, no nosso Conselho Municipal de Acesso à Terra e Habitação. Então, quer dizer, vai tomando corpo isso, porque é um sistema habitacional que a gente monta, né? Onde a gente começa desde a captação de recursos, monta projetos, programas, e a regularização entra como um braço, né, na política habitacional, que tem que ser inserida em todos os contextos, inclusive nesses conselhos e nos institutos para debater essas matérias. Então, Débora, quero te parabenizar aqui por essa tua atuação, para além do trabalho teu na empresa, né, que a gente entende isso como primordial, como essencial que seja feito em todos os locais, em todas as instâncias, né? Tem uma questão também do que a Débora atua, que é na ATIS, né, aqui no CAU, e é um programa que o CAU tem e que é vinculado muito quando se leva o município, né, Débora, leva lá em Eldorado mesmo, a gente procurou focar nas áreas regularizadas, que é a qualificação das habitações, né? Então, é muito bacana, assim, adentrar ao universo da regularização e trazer essa parte técnica que é fundamental. Eu queria aproveitar para chamar atenção também num outro processo e que o curso foi muito útil para que a gente pudesse montar, e hoje eu levo nas consultorias pela Regularize, a costura do processo de regularização, né? Porque ele é um conjunto de peças técnicas, multidisciplinar, né? E os municípios vêm enfrentando muito, e vocês, procuradoras, sabem, mas os municípios estão enfrentando muito a ação civil. Muito. E aí o prefeito se depara com aquela ação civil e acaba... Tem prazo, tem que instaurar e tem 180 dias e eu quero o cronograma e como é que vai ser, e eles correm para o lado. Eu tenho um município que a gente trabalha
que é o único engenheiro e é um CC, é um cargo de confiança. Não é do quadro, não é concursado. E é um município pequeno, e essa é a realidade da maior parte dos municípios do Brasil inteiro, né? E aqui no estado nós temos mais de 50% municípios até 50 mil habitantes. Né? E assim vem diminuindo. E municípios até 20 mil habitantes, raro o que tem um plano diretor ou uma lei ordinária na área. Então, a gente tem focado muito e vem muito do curso na construção da costura, das peças de publicidade obrigatória, de levar uma peça a outra. E quando tu consegue fazer essa construção do projeto como um todo, tu chega no registro e não volta. Né? Então, é muito bacana todo esse suporte que foi dado e também vocês disponibilizaram, né? E tem uma registradora que ela nos deu 7 páginas de uma notificação. Eu digo, meu Deus do céu, né? Eu digo, o que tem aqui? E ela colocou que a nossa CRF, ela contemplava todas as informações que a lei exigia. Mas ela mandou o modelo da CRF que vocês disponibilizaram no curso, né? Eu digo, esse aqui, beleza, a gente já tem. Vamos adequar e vamos atender como ela quer. Porque não cabe discutir, né? O registrador, a gente, claro, às vezes é um jeito de fazer. Já teve registrador, não. Eu quero abrir todas as matrículas porque eu quero esse loteamento do 0, né, ao 100. Mas tem outros que aceitam, não, vamos abrir matrícula só do que nós vamos titular, né? Então, porque a lei é flexível nesse sentido. Então, a gente vai construindo e cada projeto nos traz um conhecimento e, às vezes, a gente conseguiu acertar aqui, mas aperfeiçoou aquele acerto num projeto seguinte. Mas a base, sem dúvida nenhuma, foi aquele curso de 2018 e a gente também participou daquele EAD, né? E na pandemia. Então, assim, é um projeto como um todo, né? E a gente que é apaixonado, é suspeito de falar, né? Porque cada dificuldade não é vamos, né, vencer uma dificuldade. E eu andava louca para pegar uma REURB, mas assim, louca, né, para pegar uma REURB. Esses dias apareceu uma, a gente já está tentando se adequar à lei, mas quem gosta, né, quem corre por gosto não cansa, né? E nossa, eu lembro perfeitamente do primeiro curso em 2018. Eu tenho uma foto com vocês que eu publiquei. Cheguei até o curso pela Débora, a Débora. Paula, tem um curso, elas são maravilhosas, eu trabalho com elas e a gente acabou se apaixonando também. E lá em Eldorado, os técnicos, os colegas lá recorrem, tem essa referência, a gente tem. Fico muito honrada, muito obrigada por essa oportunidade, por dividir a telinha aí com vocês, que nossa, é um norte. Que bom ouvir, gurias, que é útil. Deixa eu te dizer que agora tem um tema novo, que a Carolina Faleiros, que é colega do Concurso Novo e já é a chefe da regularização fundiária, né, e trabalha intensamente. Ela tá aqui, eu acho, né? Tá. Inclusive, quero mandar um beijo para os nossos profs, Luciano e Carol, que estão acompanhando nossa live, nossos queridos, maravilhosos profs também. Isso, eu ia dizer, Simone, que tem um tema novo agora que a Carolina vai abordar, porque a Carolina, ela é processualista também. Ela é mestre pela USP em processo civil, que se chama processo estruturante, que é exatamente para esses casos judicializados, Paula, que tu estava trazendo. Como trabalhar essas questões a partir do processo civil, né? Porque os CEJUSCs, os Centros de Conciliação da Justiça, têm se dedicado, mas falta um pouco de metodologia. E o processo estruturante, ele entra muito no Brasil a partir das causas ambientais. Em Florianópolis tem aquele caso da Lagoa da Conceição, mas ainda na REURB ainda não viu. A Carolina vai abordar no curso, né? Tem um outro ponto que agora a Paula falou
e eu me lembrei, eu vou botar na minha parte lá do meu curso, que é a gente trabalhar os fluxogramas do processo de regularização fundiária, que agora na minha nova função, que não é mais jurídica dentro da REURB, a gente desenhou o processo de regularização fundiária para a nossa realidade, né? Para o nosso município, de como é que ele vai passar, qual é o passo a passo, quem faz o quê, desde o início, desde a análise preliminar daquele núcleo, né? Depois da instauração, até a CRF, até a relação com o registro de imóveis, obtenção da matrícula, desenhamos até o ato de entrega para a comunidade das matrículas. Então, a gente desenhou todo esse processo. Sabem por quê, gurias? Isso é uma coisa bem legal. A gente quer desenvolver um sistema de inovação, de informática, para dar o suporte e nos ajudar, porque tem uma série de ferramentas de informática hoje sendo desenvolvidas, essa questão toda de inovação. O município aqui de Porto Alegre está trabalhando muito forte em sistemas de inovação e interoperabilidade, que é a comunicação entre os sistemas. Então, a gente fazer o canal com o cadastro multifinalitário, com o cadastro social que a gente tem, a questão das moradias, das comprovações de residência, vinculando, por exemplo, com o cadastro do SUS, com a rede escolar daquele bairro. Então, para fazer toda essa rede, para comprovar que a pessoa de fato mora lá, desde quando mora lá, desde quando esse núcleo existe. Então, isso são sistemas que a gente quer implantar. E para implantar sistemas de informática, a primeira coisa que a gente tem que fazer é desenhar os processos. Então, a gente fez esse desenho e quer compartilhar um pouquinho dessa experiência. Vamos botar isso no nosso curso, Vanessa, que eu acho que é bem interessante. Porque assim, ó, gente, o nosso curso, ele é voltado para os municípios. Porque o que a gente observou? Que, na prática, muitas prefeituras, muitos municípios não estão preparados para lidar com essa matéria, não tem uma estrutura administrativa e não tem servidores com o conhecimento técnico necessário para começar as coisas. Então, eles não sabem do que a gente está falando, né? Não tem ninguém que jamais ouviu falar de REURB, de regularização, de NUI, de nada disso. Então, tem que ter um conhecimento mínimo. Então, eu acho que é papel de nós, de quem já faz, dos municípios que trabalham nisso, disseminar o conhecimento e enfocar, então, para a qualificação dos municípios. Assim como os municípios vão ter que se qualificar, e a gente sofre várias críticas por aí de que os municípios não estão preparados. É verdade, os municípios não estão preparados para trabalhar com essa matéria, principalmente os municípios de menor porte, de menos habitantes. Então, tem que fazer. Mas o curso, ele, como assim? Por que a gente quis trazer vocês também aqui para ouvi-las? Porque vai para além da questão da qualificação dos técnicos do município. Quem trabalha com regularização vai ter um conteúdo muito rico e muito produtivo de como fazer as coisas e com todo o embasamento teórico, né, que precisa ter. Porque não adianta simplesmente lançar ideias, a gente tem que dizer o porquê que as coisas acontecem, o porquê que foi tomada tal decisão, por que tem que ser feito tal coisa daquela maneira, e explicar como é que se faz, então. Então, eu digo por que tem que fazer o projeto e mostro o projeto. A gente fala por quê, qual é a consequência de uma instauração de REURB, o que isso significa quando eu instauro uma REURB, e mostra o ato de instauração da REURB, como é que se faz o ato de instauração. Então, é isso, é um pouquinho da base teórica e do prático, que serve para os municípios, para a qualificação dos nossos municípios, mas também para todo mundo que tem interesse e que está lidando com esses processos no dia a dia. Já falei demais, dona Vanessa, me corta, por favor. Não, sabe que eu estava olhando o horário aqui, tá fluindo tão bem a conversa, mas a gente já tem quase encerrar, porque está faltando, tá? Já estão quase a 1 hora. E um outro ponto, assim, para a gente pensar, esse eu acho que precisamos amadurecer, é uma lei recente que teve agora, há 1 mês e meio, 2, que é a associação de municípios. A possibilidade de associação de municípios para várias questões. Porque isso que vocês estavam falando, às vezes tem um engenheiro, imagina um advogado, né? Eu tenho agora com a aposentadoria, eu tenho tido a oportunidade de circular, enfim, sempre tive, mas agora com mais efetividade, adentrando mais nos problemas específicos e tal. E é impressionante, né? Porque realmente o município, se acontece com engenheiros, acontece também com advogados. E, doutora Vanessa, o que acontece muito é isso, o município pequeno, ele acaba não tendo concursado e a alternância do nome ali da pessoa no cargo, né, acaba se perdendo.
os históricos e até aquele que chegou se inteirar, passa o tempo, passou o mandato e as coisas vão ficando, enfim, é bem, bem complicado isso, né? Mas a questão das associações, eu quero aqui já aproveitar para dizer que a gente já está pensando ali na FAMURS, né? Para poder, exatamente com as associações dos prefeitos das regionalizados, né? De poder estar junto com a RTM aí fazendo um projeto interessante, bem focado nos gestores. E através da conscientização dos gestores, a gente poder chegar nos técnicos deles, né? Então, em seguida, a gente vai estar falando aí para tentar ampliar. E com esse tema, eu acho que mostrando a viabilidade a partir desse tema que é tão sensível, né? Porque todo mundo quer fazer, mas não sabe como, né? E essa questão da guarda da documentação, né? Do registro, tudo isso é fundamental para dar certo, né? Então, imagine isso de uma forma associada, né? Com pessoas que, enfim, ideias, né? Ideias que surgem aí nesses diálogos. Mas eu acho que vocês querem colocar mais alguma coisa, gurias? Queria agradecer muito a presença. Deixa eu só fazer mais uma perguntinha rápida. Reurbier, o que vocês têm visto na experiência? Então, doutora, estamos trabalhando em Florianópolis. Há um conceito imposto ainda. Bem colocado, bem imposto. Porque é quase impossível dizer que é essa. Uma certa região é Reurbier e não se discute. E nos deparamos ali em situações que a gente sabe, a gente que tem um olhar, né, mais social, vamos dizer assim, e a gente que põe o pé no barro, como eu digo, que não daria para se generalizar aquela região. Mas estamos trabalhando Reurbier e já trabalhamos com as comunidades com as próximas etapas, que seriam as instalações de infraestrutura, né? Então, nós, como a gente já inclui todos os projetos dentro do escopo ali, já estamos em algumas áreas que eles têm corte de luz direto, porque não conseguiram viabilizar a instalação de luz, já estamos conseguindo viabilizar a instalação de luz, onde os moradores se cotizaram dentro do projeto. O projeto está dentro do escopo e agora eles estão se cotizando entre eles a questões das instalações, né? E se adaptar à situação regular, vamos dizer assim, de posteamento, de cabeação para receberem a luz regular. Então, é uma situação em que eles têm que buscar, né? Temos Reurbier e entregamos matrícula de Reurbier no loteamento pesqueiro em Viamão, que também é a mesma situação de rede elétrica. Os moradores já estão entre eles se cotizando a adaptação à rede elétrica regular também. Entregamos Viamão agora há 2 finais de semana, Reurbier. Então, estamos aprendendo e ensinando quais são os procedimentos, né? Qual é a importância, qual é o meu compromisso, o compromisso do morador, né? Com a parte futura da instalação e de obras. O nosso com os projetos, de entregar todos os projetos que viabilizem eles as instalações e depois se cotizar, orçar e contratar a infraestrutura. Mas já temos aí Reurbier entregue, até tinha esquecido. Eu iniciei falando de Florianópolis, que está só em projeto, mas já tivemos em Viamão também. Simone está perguntando qual o critério aqui que Floripa usa. Norte da ilha é Reurbier, né? Então, aí para CS eu tenho que fazer, na lei municipal deles, eu tenho que ter contato de NIS, né? Contato com o NIS, o cadastro NIS, que é algo que até muitos moradores já nem tinham conhecimento, né, de cadastro de NIS, então a gente leva para eles, né, tem que ir lá, leva assistente social, explica qual é a situação, né, tem que fazer o cadastro. Com a pandemia acabou que muita gente acabou tendo que fazer NIS, né, então acabou nos facilitando a chegar a esses cadastros. Mas
ele tem em torno de uns 127 núcleos que o município já determinou que é E. E para que a gente possa desconstruir isso, né, Débora, temos que provar muita coisa, né? Nós tivemos uma experiência agora recente, estamos em fase final, em Cidreira, um condomínio que nos trouxe bastante experiência, assim, foi novidades dentro do processo. É uma reurb nunca é igual a outra mesmo, né? Que é o Lagoa Caltrem Clube, é muito conhecido até. E o nosso litoral está cheio, inclusive, né, de condomínios e de áreas irregulares e alto padrão, né? E ali transcorreu bem tranquilo. Tem uma lagoa dentro, teve toda a questão ambiental também que a gente acabou de aprovar. E tá andando bacana, assim, o município está atendendo, a comunidade também. A nossa experiência em Reurbi aqui no Rio Grande do Sul tá bem tranquila, assim, bacana, tá se construindo de maneira bem transparente as etapas. Não tive dificuldades até o momento. Sertão Santana também, a gente trabalha ali praticamente, eu digo, da realização da cidade inteira. E assim, a gente tem muitas cidades pequenas, né? E Sertão Santana a gente já entrou agora com uma no registro. Também está transcorrendo de maneira bem mais tranquila que as S's. As S's a gente tem encontrado algumas dificuldades na interpretação por parte dos assistentes sociais das prefeituras, né? Que acabam construindo ali uma comissão e entendendo alguns pontos diferentes, exigindo bastante coisas, e aí a gente acaba desdobrando para poder atender. Mas às vezes está aqui no estado, da nossa parte, assim, a gente tem encontrado bem mais tranquilo o processo. Simone, quer fazer uma fala final? Agradecer minha mãe que entrou aqui na live, primeira vez acho que ela me acompanha, beijo mãe. E quero aqui em nome da Priscila, que é uma agente comunitária, uma assessora comunitária que trabalha lá na equipe, cumprimentar todos os servidores, nosso pessoal da REURB aqui do município de Porto Alegre. E agradecer a presença da Débora e da Paula, que gentilmente, prontamente aceitaram o convite de poder conversar um pouquinho sobre a REURB aqui conosco. Meninas, vocês são maravilhosas. E que bom que vocês puderem hoje aqui conversar um pouquinho com a gente, trazer as experiências de vocês, e desejamos muito sucesso ao trabalho de vocês, que vocês regularizem muitos e muitos imóveis Brasil afora. E eu peço sempre para todo mundo, né? Nos contem os sucessos de vocês. A gente quer saber o que deu certo e como é que estão o trabalho de vocês, como é que estão os resultados. A gente é muito interessado. Eu adoro saber quando deu tudo certo e que vocês conseguem entregar a matrícula. Eu sempre aplaudo quando vejo vocês divulgando e quero muito acompanhar tudo isso que vocês fazem. Parabéns, meninas. Obrigada. Também, gurias, queria agradecer a presença de vocês, a presença da Simone, dizer que esses feedbacks, assim, eles animam, né? Porque a gente tinha essa ideia de que a política pública permanente, ela só vai realmente se afirmar na medida em que ela for incorporada, né? E isso que vocês estão trazendo dão conta que esse movimento, ele segue, esse movimento, ele é fundamental e cada vez mais ele se agregam mais pessoas. Então, e esse aliar a teoria com a prática, ele fortalece o movimento, né? E ele afirma a política pública permanente. Então, essa era a ideia inicial, né? Então, ver isso, ver os resultados, ter esses feedbacks é muito gratificante, por um lado, e por outro, dá conta que a gente tem que seguir, continuar, né, e seguir com este movimento, né, que não é de titulação, né, somente de titulação, mas que tem na titulação um dos elementos importantes para a finalidade da regularização na sua efetividade. Então, muito obrigada. Vocês apresentaram uma dimensão que é uma dimensão, inclusive, de um mercado que se abre para quem entende a complexidade da REURB
transdisciplinar, porque não é para qualquer um sentar nessa mesa com tantos olhares, né? Tem que com esses diálogos todos, e agregaram muito aí aos nossos as pessoas que estiveram aqui conosco. Muito obrigada, Guias, obrigada, Simone, obrigada a todos e todas que estiveram conosco. Muita gratidão. E continuem, porque a legião de fãs é grande e a gente está aí sempre acompanhando vocês. Obrigada. Bom, eu agradeço também, porque vocês me dão atenção desde quando eu era estagiária na Reurbani, que não era Reurbani, era estudo de projeto. Então, eu aprendi com vocês muito antes de me formar. A Paula aí, que me ensina também muito sobre a regularização fundiária, a gente troca muita ideia, muito diálogo. Doutora Simone Somense, obrigada. Vanessa, uma honra, meu Deus, acho que é a minha ídola em regularização fundiária. Não só pela experiência, mas a fala, a forma como passa para a gente o conhecimento, a gente consegue absorver bem. O engenheiro Luciano, que também vive lá conversando comigo, me atendendo, a doutora Carolina, que assim, ó, cumpriu com excelência a substituição aí, né, vamos dizer, o cargo, e a gente se sentiu acolhido, uma nova profissional que já chegou com conhecimento de REURB. Então, parabéns a toda a equipe da SDM, a Andressa que nos atende, que faz nossos contatos aí com a escola. Obrigada a vocês todos. Boa noite a todos, então, e prossigamos. Um beijo. Tchau, Guias. Tchau a todos. Muito obrigada. Obrigada.